Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o passo a passo, né, para você criar a sua conta em uma corretora americana ou para você comprar uma ação americana ou uma ação internacional aí para você operar no mercado internacional, você investir no mercado internacional, tá? Seja Estados Unidos, seja outros países, vocês vão aprender aqui nesse vídeo, tá? Nesse vídeo eu não vou falar aí qual que é a melhor corretora para você, né, utilizar e tudo mais. Vai ser um vídeo mais ensinando como você aí investir lá fora mesmo, tá? Então, eu vou dividir esse vídeo aqui em alguns passos e nós vamos lá agora para o nosso primeiro passo. Primeiro passo, pessoal, é você criar a sua conta em uma corretora, tá? Para quem não sabe o que é uma corretora é tipo um banco de investimento. Você tem os bancos comerciais, onde você vai para pegar o empréstimo, né, financiamento, essas coisas todas, e você tem os bancos de investimento. É como se fossem duas coisas separadas, embora a classificação no Banco Central não seja bem essa. Mas para você entender de uma forma mais facilitada, a gente vai utilizar esse exemplo aqui, tá? Então, você tem o banco comercial, que é onde você vai para empréstimos, financiamentos, consórcios, essas coisas assim, e você tem o banco de investimento, que é onde você vai exclusivamente para investimentos, tá? Então, são aí duas classificações diferentes. Uma corretora é como se fosse um banco de investimento, embora a classificação dela no Banco Central não seja bem isso, tá? Mas para facilitar para você entender aqui, tá? Então, o primeiro passo que você tem que fazer é criar conta em uma corretora. Essa corretora vai te possibilitar fazer investimentos tanto no mercado brasileiro, se for uma corretora brasileira, quanto no mercado internacional, se for uma corretora internacional. Você tem aí duas opções de corretoras. Uma corretora que é uma corretora americana, né? Uma não, várias corretoras americanas, onde você compra e vende ações diretamente em uma empresa americana, né, em um banco americano, e você tem a opção de fazer investimentos através de corretoras brasileiras que atuem no mercado americano, tá? Como funciona essa primeira parte, que são as corretoras americanas? Você tem aí duas principais opções para você investir direto nos Estados Unidos, tá? E são também as duas principais opções mais difíceis, tá? Se você quer praticidade, nós vamos falar sobre isso depois através de corretoras brasileiras, mas é importante a gente começar falando aqui investindo direto lá, tá? Então, se você quer investir direto nos Estados Unidos, você tem que criar conta em uma corretora americana, tá? E aí você investe direto. Corretoras brasileiras, elas intermediam, tá? A compra e venda de ações no mercado americano, embora a diferença de uma corretora brasileira para uma corretora americana é só uma questão, talvez, de segurança. De resto, nenhuma diferença, tá? Então, quais são as opções para você investir direto nos Estados Unidos em uma corretora americana mesmo, uma empresa americana? Primeira opção é a Charles Schwab. Charles Schwab hoje ela é a maior corretora do mundo, tá? Então são 8 trilhões de dólares sob custódia, muito dinheiro, muita grana, mas a Charles Schwab, como ela é a maior do mundo, ela exige aí algumas condições para que você crie sua conta lá. A primeira é que você tem que ter pelo menos 25 mil dólares, tá? Então seu depósito inicial para você criar a sua conta é de 25 mil dólares, o que dá mais ou menos 150 mil reais, né? É um dinheirinho aí meio graúdo, muitas pessoas aí não têm essa condição de começar a investir através da Charles Schwab. Se você quer investir direto, mas uma opção mais barata, é através da Interactive Brokers, tá? A Interactive Brokers, ela é uma corretora americana também, um pouco menor do que a Charles Schwab, tem 580 bilhões de dólares sob custódia. Então, ela é uma corretora bem menor do que a Charles Schwab, mas ela possibilita você aí investir através dela. É uma corretora também bem sólida, embora mais focada aí para traders, né? Para pessoas que querem fazer investimentos rápidos, compra e vende ações ou futuros bem rápidos, tá? 580 bilhões de dólares é algo para os Estados Unidos é algo pequeno, mas para o Brasil é algo gigantesco, né? Nossa maior corretora aqui do Brasil, a XP, ela tem 250 bilhões de dólares sobre gestão, né? Enquanto a Interactive Brokers tem 580, então é muito mais do que a maior corretora aqui do Brasil, tá? Então essas são as opções mais difíceis, embora mais seguras, tá? Para você investir lá fora. Agora falaremos sobre as opções aqui do Brasil, que são as opções mais fáceis para você investir lá fora. As corretoras que nós temos atualmente disponíveis para fazer isso são Banco Inter, XP Investimentos,
Vest, Nomad, Avenue, BTG e eu acho que são essas. Se eu lembrar de mais alguma aí no meio do vídeo, eu vou falar aí, eu vou colocar ela aqui na tela também, tá? Então, eu acho que são essas as corretoras que te possibilitam investir lá fora. A diferença de cada uma são questão de corretagem, custos e tudo mais, tá? Geralmente não muda muita coisa, mas sempre é bom você aí acompanhar e ver custos e corretagens, tá? Eu farei um vídeo explicando qual que é a corretora mais barata, qual que é o melhor custo-benefício para você investir lá fora. Então, fique ligado aí que logo logo vai sair um vídeo sobre isso também, tá? Qual que é a diferença principal entre você investir numa corretora direto, né, numa corretora americana e numa corretora brasileira? A principal diferença é que corretoras brasileiras, elas não atuam diretamente na bolsa americana, elas são intermediárias, ou seja, elas têm uma parceria com uma empresa americana, né? A sua custódia, ou seja, o seu patrimônio, ele não fica custodiado na corretora brasileira. Ele fica custodiado em uma corretora americana ou em um banco americano. E aí tem aquela questão, né? Você tem que confiar muito no banco que está custodiando o seu dinheiro, porque se tiver algum problema, logicamente a corretora também sente. Obviamente, a responsabilidade é da corretora, mas caso aconteça algum problema financeiro no banco custodiante do seu dinheiro, ou seja, no banco que está lá reservando o seu dinheiro, você pode ter um prejuízo aí por conta disso, tá? Então, tome muito cuidado, pesquise bem antes qual é o banco custodiante da corretora, porque as corretoras brasileiras, elas não atuam direto lá, elas são intermediárias. Então, tenha muito cuidado aí para investir lá, porque muitas vezes são bancos aí que não são tão famosos, tá? Não são aí bancos gigantescos como JP Morgan, enfim, Bank of America. Geralmente não são bancos tão grandes, são bancos menores, tá? Então, tem que ter um pouco de cuidado por conta disso. De restante, não tem diferença nenhuma. Entendido esse primeiro passo, então você tem que criar conta nesse banco de investimento, nessa corretora. Entendido esse primeiro passo, nós vamos agora para o nosso segundo passo. O segundo passo, ele é um pouco mais simples, né? Você cria sua conta lá e agora você tem que fazer o câmbio da sua moeda, ou seja, converter o seu real para dólar, tá? Existe uma forma de você investir em ativos internacionais em real, tá? Essa forma é através dos BDRs que são negociados aqui na Bolsa Brasileira, tá? Os BDRs, eles são corrigidos tanto pela alta da ação quanto pela alta do dólar. Então, se, por exemplo, a sua ação lá fora subiu 1% e o dólar subiu 1% também naquele período analisado, naquele dia, naquele mês, o seu BDR vai subir 2% no total, seja 1% do dólar e 1% da sua ação que também valorizou, tá? Então, essa seria uma opção de você investir sem ter que fazer o câmbio, tá? Sem ter que ter o custo do câmbio, mas se você quer investir direto na Bolsa Americana, você terá que fazer o câmbio do seu real para dólar, tá? Como é que você faz o câmbio? Geralmente, nos aplicativos aqui do Brasil, você já pode fazer o câmbio de forma facilitada. Então, você simplesmente vai lá, faz o câmbio, converte real para dólar, e pronto. Aqui, pessoal, essa aqui é minha conta tá do Banco Inter, tá? É uma das contas que eu utilizo para investir nos Estados Unidos, tá? Para mim comprar dólar é bem simples, eu venho aqui no símbolozinho de USS, aqui em cima, o símbolozinho de dólar. Venho aqui em comprar dólar e pronto. Aqui o destino, seleciono o destino, ser Global Account, conta de investimento. E aí, após isso, eu coloco lá quanto que eu quero comprar em dólar. Coloco quanto eu quero comprar em dólar. Eu quero comprar 100 dólares, por exemplo. Ok, vou mostrar aqui o valor e aqui está mostrando que eu estou com saldo insuficiente, que eu não tenho saldo lá para fazer essa transação aqui de 100 dólares, tá? Mas caso você tenha, é muito simples. Vamos ver aqui, eu tenho 20, vai dar para fazer 2 dólares, só para a gente ver. Pronto, ó, vai dar 11 reais, carregar global de investimento, confirmar a transação e simples assim, eu já tô agora com 2 dólares lá na minha conta global de investimento, tá? Quais são os custos para fazer o câmbio? O primeiro custo que você tem que fazer o câmbio é o spread bancário. O spread bancário basicamente é aí o lucro do banco, tá? Então quando você vai fazer o câmbio, vai comprar dólar, você tem que pagar um spread bancário aí. Geralmente não é
nada assim muito grande, geralmente é 1%, 1,5%, 2% do montante total de dólar que você está fazendo aí o câmbio, tá? Então, o spread bancário basicamente é o lucro do banco que ele cobra a mais para fazer o câmbio, e também você tem o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. O IOF, ele é de 1,10% para você comprar dólar e de 0,38 para você vender dólar. Então, esse é o seu custo total com o imposto. 1,10 na compra e 0,38 na venda. Algumas corretoras aqui do Brasil, tá? XP, BTG, Banco Inter, etc. Algumas corretoras, elas isentam o IOF. Só que você tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes elas isentam o IOF, mas elas aumentam o spread bancário. Então, lembra que o spread é o lucro do banco, né? Então, às vezes ela isenta o IOF, tira o imposto, ou seja, a própria corretora paga o imposto, mas ela aumenta aí o seu spread. Então, aí no caso você tem IOF zerado, mas você paga o spread a mais, então você tem um custo a mais também, ou um custo bem igual do que você teria antes, né? Então, e quanto que é o total, mais ou menos, desse câmbio todo? Qual é o custo, médio total do câmbio? Geralmente são 10 centavos, tá? Geralmente, em média, 10 centavos. Então, se você lá no Google joga lá preço do dólar e o preço do dólar tá 5,80, você vai mais ou menos pagar 5,90 para fazer o câmbio desse dólar, tá? Então, mais ou menos é esse valor que você paga aí para fazer o câmbio do dólar, tá? Entendido isso, pessoal, vamos para o nosso passo 3 agora, tá? O passo 3 são os tributos, ou né, a terceira informação que eu tenho que mostrar para você são os tributos, que são os impostos cobrados aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil, ano passado, 2024, unificou todos os impostos em 15%. Então, todo o ganho de capital que você tem lá no exterior, todo o lucro que você tem nas ações lá no exterior, você paga 15% nas ações, em títulos, renda fixa, enfim. Seja qual for o investimento, você paga 15% de imposto de renda, tá? Então, esse imposto, ele é fixo para todo investimento, tá? Então, aqui no Brasil, 15% não foge disso. Então, agora vamos para as classificações para a gente entender melhor esses tributos. Primeiro, são os dividendos, né? Para quem não sabe, dividendo aí é a divisão de lucro que a empresa divide com os acionistas ou com as pessoas que compraram a ação daquela empresa. Então, se a empresa tem lucro, uma parte do lucro ela pode dividir com os acionistas, com os donos das ações das empresas, tá? Esse lucro ele é tributado nos Estados Unidos em 30%, tá? Então, os Estados Unidos tributam os dividendos em 30%, tá? E aqui no Brasil você tem mais o imposto de 15% padrão para todo tipo de investimento que você faz e tem ganho de capital fora do Brasil. Então, 15% padrão, não foge disso. Ações, ganho de capital com ações, ou seja, compra uma ação a 100, vende a 120, você não tem imposto sobre ganho de capital nos Estados Unidos, mas tem 15% aqui no Brasil. Então, você tem que declarar 15% aqui no Brasil, tá? Títulos públicos, não tem ações, não tem tributos nos Estados Unidos, mas tem 15% aqui no Brasil. Ou seja, se você vai investir no Tesouro Americano, você não tem imposto nos Estados Unidos, mas tem 15% aqui no Brasil, tá? E isso é para qualquer investimento, praticamente todos os investimentos americanos, tá? Que você vai fazer, todos eles é 15% independente do valor. Se você teve aí $100 de lucro, 15%, tá? Lembrando que isso não é. Você tem que sempre declarar esse imposto, você tem que pagar as suas DARFs mensais, tá? Isso não é feito de forma automática. Então você tem que declarar, porque o governo não tem acesso às informações que você tem lá fora. Então o governo não sabe quanto dinheiro você tem lá fora. Você tem que declarar esses dinheiros sempre, tá? No imposto de renda. E você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que somar a alta que teve do dólar, tá? Lembra que a gente faz o câmbio, né? Para investir no exterior, nós temos que primeiro fazer o câmbio, então lembra, né? Primeiro faz o câmbio, investe e compra ações em dólar, tá? Faz o câmbio, investe e compra ações em dólar. Só que o dólar, ele valoriza ou desvaloriza ao longo do tempo, né? Isso é normal. Então, quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda e declarar esses investimentos no exterior, você tem que ver quanto que você ganhou no dólar, tá? Quanto que o dólar valorizou ou desvalorizou, e você tem que somar essa porcentagem de valorização ou desvalorização ao seu ganho de capital, tá? Então você tem que
fazer as duas coisas, tá? Então, se o dólar valorizou, você teve um ganho de capital maior, e se desvalorizou, você teve um ganho de capital menor por conta da desvalorização do dólar, tá? Então, você tem que fazer isso sempre, tá? Você tem que somar aí a valorização ou desvalorização do dólar, tá? Então, pessoal, bem simples o vídeo, bem direto ao ponto. Você entendeu aqui, né, como você começar, então você tem que criar uma conta numa corretora, criar sua conta global, criar sua conta de investimento. Você tem que entender a questão do IOF, tá? Que você tem que pagar, do spread que você tem que pagar no câmbio, tá? Você tem que fazer o câmbio. E também a questão dos tributos, tá? Então, aí é um resumão bem prático, bem rápido para você já começar a investir lá fora, já entendendo essas coisas. Farei um vídeo explicando quais são as melhores corretoras para você investir lá fora, tá? Então, você vai ter aí toda a informação através desse canal, tá? Se você gostou desse vídeo, curta ele, comente aqui embaixo a sua opinião e também aí me sugira novos vídeos, porque é muito importante essa sugestão sua aqui para o canal. Obrigado por ver esse vídeo até aqui. Até o próximo.